Boa tarde, galera. Eu falo que é sempre complicado palestrar depois do Funchal e a galera parece que faz birra, sempre me coloca depois dele. A gente foi palestrar, acho que em Fortaleza, e o Funchal terminou a palestra. Quando eu peguei o microfone e virei, não tinha quase ninguém na sala. Tive que correr e segurar a porta. Não sai mais ninguém, não, velho. Aí chega agora, ele chama todo mundo para ir pôr de cana depois da palestra. Já vi uns 3 levantando lá no fundo. Meu nome é Léo. Na internet eu sou mais conhecido como Léo Baiano, trabalho com desenvolvimento já há bastante tempo. No barzinho eu costumo ser músico e faço slide nas horas vagas. Se alguém quiser me contratar, vocês vão perceber que eu sou um excelente fazedor de slides, né? Se tudo der errado, no final das contas, eu vou fazer isso aí para o resto da vida. Claro, se cantor também não for uma opção. Coisas que eu gostaria de saber antes de começar a desenvolver para Joomla. Assim, eu já peguei alguns projetos para fazer em Joomla e durante o decorrer desses projetos, durante o desenvolvimento, eu aprendi algumas coisas e queria compartilhar com vocês as dicas mais importantes que eu aprendi. Não faça em Joomla. Se você precisa de um CMS, vai para o WordPress. O Joomla é até legalzinho. Eu já fiz realmente trabalhos em Joomla, mas vocês já ouviram falar de WordPress? É bem melhor. Então, essa é a principal dica que eu dou para vocês. A palestra de verdade é coisas que eu gostaria de saber antes de começar a desenvolver temas e plugins para o WordPress. Porque, assim, quando a gente começa, a gente não tem o costume de estudar primeiro, principalmente desenvolvedor, a gente às vezes não tem nem tempo, e aí a gente começa a meio que aprender fazendo, né? Programador normalmente é assim, você já vai aprendendo e fazendo. E tem algumas coisas, você bate muita cabeça em algumas coisas justamente por não saber de pequenos detalhes. E são esses detalhes que eu quero compartilhar com vocês hoje. Algumas dicas simples, outras nem tanto, sabe? Mas coisas que, se eu soubesse, quando eu comecei a desenvolver temas e plugins para o WordPress, eu teria me dado muito bem. A dica mais importante de hoje aqui, eu acho que isso é válido para tudo, é não seja preguiçoso. Existem algumas pessoas que falam que ser preguiçoso é bom, porque você é preguiçoso e aí você termina fazendo as coisas mais rápida e da melhor forma, mas as pessoas que falam isso não estão falando do verdadeiro preguiçoso. O verdadeiro preguiçoso não é aquele que tem uma preguicinha, não é o baiano, sabe? O verdadeiro preguiçoso é aquele que ele não vai fazer. Não pense no preguiçoso como o cara que, porque eu sou preguiçoso, eu vou fazer aqui rapidinho, vou pensar a melhor forma e vou desenvolver. Não, ele vai pensar como é que ele vai perder mais tempo pensando em como ele vai conseguir ficar enrolando para não fazer, do que o tempo que ele levaria para de fato fazer as coisas. Então, assim, a dica mais importante que eu vou falar no decorrer da palestra é essa: não seja preguiçoso. Existem vários motivos que levam a pessoa, existem várias justificativas que a pessoa utiliza para não fazer uma tarefa. Você vai conseguir identificar o preguiçoso quando ele começar a inventar desculpas como: o prazo é muito curto, só dá para fazer dessa forma. Está dando para ouvir de boa aí? O prazo é muito curto, só dá para... Eu vou fazer dessa forma aqui e tal, porque o prazo é curto, não dá para fazer da forma correta. Se eu mexer nisso daqui agora, vai bugar outras áreas. Isso o cara pegou um código legado que está lá por ser antigo ou por qualquer outra coisa, está com algum probleminha, mas ele não quer corrigir. Ele vai e continua com a gambiarra e inventa essa desculpa de que não vou mexer agora porque vai bugar em outras áreas. Não fui eu. É uma bastante utilizada também. Não fui eu, então deixa aí, está funcionando, deixa rolar. E eu trabalhei bastante tempo em agência, não sei se vocês sabem, a agência tem um pessoal do atendimento e tal. O pessoal do atendimento, quando está com preguiça, normalmente fala: chama Léo, passa para ele a bomba. É muito importante ler a documentação de tudo que você vai fazer. A gente tem costume de não ler manual de instrução, a gente não lê termos de aceite, a gente não costuma ler as coisas, mas no caso de desenvolvimento para o WordPress e de forma geral, é muito importante você ler a documentação de tudo que você vai fazer, tudo que você vai usar. Então, essa é a segunda dica que eu queria dar. Uma outra bastante importante é sobre a query padrão do WordPress. O WordPress, ele tem uma query, né? A gente chama de padrão porque é a query que é gerada
automaticamente sempre que você faz alguma coisa. Para quem não sabe o que é query, query basicamente é um conjunto de instruções que você passa para o banco para receber o retorno desejado. Eu escrevi aqui como seria em português mesmo, né? Selecione todos os campos da tabela alunos e como ficaria em SQL, né? Select, isso é uma query. São algumas instruções que a gente está passando para receber os dados. O WordPress, ele tem uma query padrão, que é a query que ele cria sempre que você acessa uma página. Você acessa a página da categoria notícias, automaticamente o WordPress identifica que a página é notícias, gera uma série de parâmetros e envia para o banco para receber todos os posts daquela categoria. Você acessa a página contato, o WordPress gera lá um conjunto de instruções que ele envia para o banco para retornar os dados da página de contato. É muito importante você entender como essa query padrão funciona. E mais importante ainda é não tentar modificar essa query padrão de forma direta. A homepage do WordPress, por padrão, ele traz os últimos 10 posts. Mas hoje em dia, nos sites, a gente não faz mais sites como se fosse blog, com a listagem dos últimos 10 posts. São sites mais elaborados e que exigem mais de uma query ou mais de um loop, como algumas pessoas falam. Então, aí, a gente precisa ter como criar os nossos próprios loops, criar mais de um loop para uma página, e aí você pode perguntar como eu escrevo as minhas próprias queries. Existem duas formas no WordPress de você mexer na query. Uma que é criando uma nova instância, ou você pode utilizar uma funçãozinha para criar mais de um loop. No passado, muita gente utilizava uma função chamada query post. Essa função query posts não deve ser usada de forma alguma, porque toda vez que a gente usa query posts, morre uma fadinha no mundo. No início, antes do WordPress, a gente estava em uma palestra desse tipo aqui e provavelmente a gente teria uma fadinha vindo de trazer água, sabe? Hoje em dia não tem mais, porque a galera começou a usar tanto query posts que elas são raras, ficaram raras no mundo. Mas nunca use query posts para modificar o loop padrão. Ele gera uma série de problemas e se você lembrar da segunda dica que eu dei, que é ler a documentação, se você acessar a documentação do query posts, você vai ver lá que na própria documentação é recomendado não utilizar query posts de forma de alterar de forma direta. Ao invés disso, você vai utilizar o filtro pre-get posts ou pre-getinho, como eu chamo de forma mais carinhosa. O pre-getinho, ele permite que você altere dados dessa query padrão. O que é que eu disse? Você acessa a página da categoria notícias, o WordPress automaticamente vai montar uma query padrão que vai passar instruções ao banco para trazer os posts da categoria notícias. Por padrão, ele vai trazer os 10 últimos posts, mas você só quer mostrar 5. Ou seja, você precisa alterar a query padrão do WordPress. Ao invés de matar uma fada, você vai usar o preguetinho e vai fazer a alteração dessa query padrão para que ele retorne apenas 5 posts ao invés de 10. Isso é bastante importante, você não vamos continuar essa matança, né? Bastante injusto. Uma outra dica que eu dou para quem vai desenvolver, aí é especificamente para desenvolvedores de tema, é conhecer bem a hierarquia de modelos do WordPress. O que eu estou chamando aqui de hierarquia de modelos são os arquivos necessários para construir o tema. O tema, para quem não é desenvolvedor, o tema no WordPress é a camada, é o que cuida da camada visual do site. É ele que vai dar saída para os usuários, ele que é o responsável pelo visual da home, das páginas internas e tal. E o conjunto de modelos, esses arquivos são chamados de modelos, o conjunto deles gera o tema. O WordPress utiliza uma hierarquia para decidir qual arquivo será chamado para montar a tela de determinada página. O que seria, essa hierarquia seria, por exemplo, se você acessa, ele vai procurar um arquivo category-id. Se no seu tema não tem esse arquivo, ele passa para o category-slug. O slug seria notícias, por exemplo. Aí, se não tem esse arquivo, ele aí desce para o category. Não tem esse arquivo, ele desce para o archive, vai descendo e em algum momento ele vai ter que chegar no index.php. Se não tem um index.php no seu tema, aí fudeu de fato. Aí não deu jeito. Aí você tem que ter pelo menos o seu index.php lá, que é sempre o último arquivo da hierarquia.
Então, assim, hierarquia de template quer dizer que você deve conhecer quais os tipos de arquivos que serão chamados quando o usuário acessar uma determinada página e qual a ordem de prioridade deles. Por que isso? Se eu crio um category, e eu disse que o category é um dos arquivos que é utilizado por WordPress para montar o visual das páginas de categoria. Se todas as páginas de categoria forem iguais, eu crio um arquivo category e ele serve como modelo para mostrar todas as páginas de categoria. Mas aí o cliente sempre quer modificar depois que você terminou de desenvolver e ele diz, não foi nada disso. A seção de meus jobs, eu quero que ele seja um pouco diferente e tal. Então, o que é que você faz? Você não vai mexer, você tem lá um arquivo category que é utilizado para todos eles, você cria um category traço meus jobs. Então, quando você acessar qualquer categoria, o WordPress vai procurar pelo slug e não vai achar, vai utilizar o category. Mas quando o usuário acessar a página do Meus Jobs, o WordPress vai procurar, como o category slug vem primeiro do que o category na hierarquia, ele vai achar lá o arquivo category Meus Jobs e vai chamar ele primeiro do que o category. Então você conseguiu criar lá um visual diferente para a página da categoria Meus Jobs, diferente de todas as outras categorias. É muito importante conhecer essa hierarquia. Eu vejo muita gente fazendo malabarismos lá para desenvolver uma coisa que seria bastante simples se conhecesse a hierarquia. Eu já vi, por exemplo, pessoas que têm, digamos que, tem um CPT chamado Notícias. Eu sou ruimzão de exemplo, né? Vocês verem que notícias está em tudo. Digamos que o cara tem lá um CPT que é um tipo diferente de post. Esse CPT é chamado de notícias. Então o cara chega lá, o cara não conhece a hierarquia, ele vai criar uma página chamada notícias, cria um arquivo page-notícias, e aí ele faz uma nova query para trazer o conteúdo do CPT. Então o cara fez uma reviravolta, e aí para terminar de alinhar, ele meteu lá a paginação e deu erro, porque tipo, aquilo é uma página, não está preparado para ter paginação e tal. Aí deu erro e ele não sabe por quê. Por que ele não utilizou a hierarquia correta? Se ele tem um CPT, ele poderia simplesmente criar o archive -notícias que geraria automaticamente, o WordPress entenderia que ele está se tratando de notícias e traria todos os posts daquele tipo, diferente lá. Então, é muito importante para quem vai desenvolver temas, conhecer a hierarquia de modelos. Deixa a Sheila. Eu não liguei as coisas. Eu também, outra coisa que eu sou ruim além de exemplos é reconhecer as pessoas por foto, assim, tipo, se você a pessoa me viu uma vez só, eu encontrei uma vez por um acaso, daqui a uma semana se eu encontrar novamente, dificilmente eu vou reconhecer. Então ninguém espera que eu vá reconhecer pelo gravatar lá do Slack, nem nada. Mas aí, quando eu vi que a sua palestra era sobre tradução, aí eu lembrei, Sheila do Slack. Aí eu puxava e falou, ela mesma e tal. Então, uma coisa muito importante é preparar o seu tema ou plugin para internacionalização. Quando você está desenvolvendo um tema ou plugin, grande parte do conteúdo vem do banco de dados, que é o título do post, é o conteúdo do post que o usuário vai escrever lá. Isso daí, para traduzir, você traduz com plugins ou da forma que você preferir, lá no banco mesmo, no admin do WordPress. Mas quando você está fazendo o tema ou plugin, existe outro conteúdo, outras strings que elas são inseridas diretamente no arquivo. Por exemplo, o texto de um botão. Você tem um formulário lá no seu tema ou plugin e tem um botão lá que você coloca lá o texto enviar, por exemplo. Se você simplesmente escrever enviar, você não está deixando o seu tema pronto para internacionalização, porque através dos plugins e das ferramentas que o pessoal usa para traduzir, essas ferramentas não vão reconhecer que aquela string ali é uma string que precisa ser traduzida e tal. Então o WordPress tem algumas funções que são utilizadas para fazer essa internacionalização. É muito importante a gente utilizar elas em todas as saídas de texto. Então você vai botar lá no botão enviar, você não vai simplesmente escrever enviar, você vai utilizar uma dessas funções que vai depender do que você, da forma como a sua string vai estar sendo tratada.
São muitas, então eu recomendo que vocês sigam as duas primeiras dicas, que é não ser preguiçoso e ler sempre a documentação, e acessem o link e dê uma olhada na documentação de cada uma dessas funções para saber quando usar cada uma delas. Assim. Só um exemplo rápido, as duas primeiras ali. A primeira é o que é 2 underline, é utilizada para quando você precisa de um retorno. Você não quer imprimir de fato a string, você quer que ela retorne para você. Já a outra, que é o underline e o é quando você quer imprimir logo de cara, então você pode utilizar. E existe uma diferença para cada uma delas, aí vocês dão uma olhada na documentação depois e vão seguindo. Eu vou correr um pouco, porque já levantar para aqui 5 minutos, porque eu sou um cara legal. Porque eu podia falar, não, foda-se. Atrasado no começo, eu não quero nem saber. Mas vamos lá, vou dar essa aí. Outra, muito importante, porque você deixa as coisas importantes e melhores para o final e aí se liga nessa daí. Por isso que eu fiquei por último. Sempre a gente deixa as coisas melhores para o final. Então, outra coisa que é bastante importante são os hooks para o WordPress. O WordPress ele tem actions e filtros, que são os hooks. E hooks, na verdade, são os ganchos que o WordPress inclui e que você também pode incluir no seu tema e no seu plugin, para que outras pessoas, outros desenvolvedores possam estender ou modificar a forma como o seu tema ou plugin trabalha. O próprio WordPress ele tem dentro dele uma série de actions e fundos que é basicamente o que permite que a gente consiga criar plugins, né? Em termos grosseiros, as actions elas são usadas para chamar ações quando algo ocorre e as filters são utilizadas para modificar a saída de alguma coisa, alguma função do WordPress. Um exemplo de action, por exemplo, de repente você quer enviar um e-mail para uma determinada pessoa sempre que algum usuário se cadastrar. Então, o WordPress tem um gancho, ele tem um gancho lá no código dele de cadastro de usuários, e aí através desse gancho você vai conseguir escrever uma função, e essa sua função vai ser chamada toda vez que um usuário for cadastrado. Aí na sua função você cria lá a rotina que vai estar enviando o e-mail. Vou pular para o filtro. Um exemplo de filtro o WordPress tem uma função que chama o conteúdo do post. Lá tem um filtro também enganchado que permite que você faça qualquer modificação. Então você pode escrever uma função que, antes do WordPress exibir o conteúdo do post para o visitante, ele vai ler a sua função, vai mandar para a sua função o conteúdo, você faz o que você quiser dentro da sua função e dá a saída para o WordPress. Então, por exemplo, se eu não quiser que apareça nada quando o usuário estiver logado, eu crio uma função, adiciono ela a esse filtro, aí eu crio uma função e aí dentro da função eu verifico, está logado, retorne o conteúdo. Não está logado, não retorne nada. Ou eu quero acrescentar um rodapé lá embaixo, então eu pego o conteúdo e adiciono o texto do meu rodapé e retorno o conteúdo original que o WordPress mandou para mim junto com esse rodapé. Então a diferença de filtros e actions são basicamente essa. As actions, elas são chamadas quando um evento ocorre, e aí você vai e faz o que você quiser depois daquele evento ou antes daquele evento, e os filtros são utilizados para modificar conteúdo, alguma coisa, tipo, o WordPress, por exemplo, tem funções para listar todas as categorias. De repente, ele tem função para incluir classes de CSS no seu HTML e você de repente quer incluir uma classe a mais. Você vai usar um filtro para incluir, além das classes CSS do WordPress, incluir essa sua nova classe. Aí é a sintaxe de como você faz para adicionar, adicionar uma action, um filtro. E acho que a última dica, todos os detalhes são importantes, todos os detalhes. Então, quando você lê a documentação, fique atento e tem que seguir ao máximo todos os detalhes, porque detalhes fazem a diferença, fazem toda a diferença de verdade. Um exemplo que eu posso dar de um detalhe que eu esqueci, existe uma função, existe uma action no WordPress que é utilizada para sempre que muda o status do post, ou seja, o post ele está como pendente
E aí, quando uma pessoa não dá o post para publicado, ele vê lá se tem alguma função enganchada nessa action, e se tiver, ele vai e faz essa rotina. Eu estava escrevendo um plugin que eu queria que sempre que um post mudasse o status de pendente para publicado, enviasse um e-mail para uma pessoa, porque era o usuário, né? Enviar um e-mail avisando que o post dele foi publicado, tal e tal. Essa função recebe 3 parâmetros, que é o estado do post atual, o estado antigo, e recebe o ID do post. Então, passa esses 3 parâmetros. Na documentação, estava lá bem claro que eu precisava informar o nome da action, o callback, que é o nome da minha função, o nível, que ele ia ser chamado, que a função ia ter. Esse nível é assim, digamos que 2 plugins utilizam a mesma action. Qual vai rodar primeiro? Se o meu é 10 e o outro plugin é 9, o meu roda primeiro, tá? Mais ou menos isso daí. E o último parâmetro, eu devo informar a quantidade de argumentos que essa função vai receber. No caso dessa daí do transition, eram 3. Eu fui preguiçoso, não li a documentação, eu sabia de cabeça o nome da action, fui lá, escrevi e tal, e não coloquei aquele 3 e fiquei quase 2 horas lá tentando entender por que não estava funcionando. Aí lembrei da regra de ouro, não seja preguiçoso, vá lá na documentação, dê uma lida e aí vi lá. Só que não antes de me fuder, já tinha perdido 2 horas do meu dia que eu poderia ter trabalhado em outra coisa. O WordPress imprime várias classes CSS no HTML de forma automática. Então você não precisa ficar colocando um if lá em uma div para verificar se o usuário está logado, e aí se ele estiver logado, acrescenta uma classe, se não tiver, acrescenta outro. Você não precisa colocar um if lá para verificar se está na home ou se está na página interna para incluir uma classe CSS no body. Você pode utilizar, por exemplo, o body class lá, e aí está vendo ali em branco, mais ou menos como o WordPress retornaria quando você acessa uma page. Ele criaria automaticamente lá no body o class, e aí page ID, mostra se o usuário está logado ou não. Então assim, você não precisa ficar colocando esses ifs direto no HTML, você pode utilizar as coisas que o próprio WordPress te dá. O WordPress tem quase tudo pronto. Então você não precisa ficar tentando inventar formas de fazer as coisas, querendo reinventar a roda, porque está quase tudo pronto e cavalo dado nos olhos deles, né? Então vamos utilizar o WordPress para a gente. Eu já escrevi uma função de e-mail gigantesca, fazendo várias verificações se o servidor aceitava isso, se não aceitava aquilo, tal e tal. Perdi o meu tempo porque o WordPress já tem uma função para enviar e-mail, então eu não preciso escrever isso daí. Eu uso a função nativa do WordPress. O WordPress já tem função, você não precisa ficar fazendo URL, file get open, nada disso para ler dados de API. O WordPress já tem uma função bem feita que já verifica se o FOP está habilitado no servidor ou não, para ver o que ele vai chamar e tal. Então, não precisa escrever nada disso, você já tem 2 funções do WordPress para ler isso daí, para ler os dados. Redirecionamento. Às vezes as pessoas querem que, quando o usuário acessa uma determinada página, ela é restrita, então ele não pode acessar, ele deve ser redirecionado para a página de login. E quando ele fizer o login, ele volta para aquela página. Então, não precisa ser criar uma função, gravar a página que ele estava em acesso, nada disso. Tem uma função redirect que funciona assim. Você só coloca aquela função lá, o WordPress já cuida de verificar se o usuário está logado. Se ele tiver, beleza, segue o fluxo. A página de login, já com parâmetro de redirect, e quando o usuário fizer o login naquela página, ele vai voltar para a página original onde ele estava. E tipo, eu não sei contar direito também, mas são umas 11 letras ali. Ao invés de você escrever uma função de 10 linhas para fazer essa verificação, com o WordPress você já consegue fazer o mesmo efeito rapidamente com umas 10 letras. E é isso, galera. Vamos iniciar agora o encerramento. Eu prometi que ia fazer o encerramento com uma galera e tal. Perguntas? Dá tempo de perguntas? Sim, dá tempo de perguntas. Todo mundo quer sair correndo já? Não. Tá, né? Sim, ninguém tem pergunta, cara. Ninguém vai falar. Alguém que já fez plugin aqui? Levanta a mão quem já fez plugin. Ninguém tem dúvida quem já fez plugin? Ninguém. Ninguém? Gustavo tem a dúvida.
Gustavo, tem uma dúvida? Ah, tá, aqui deu o microfone. Cara, na verdade, não é uma dúvida. Todo mundo deveria ver esse tipo de palestra. Eu percebi que tem algumas pessoas que não utilizam, não trabalham com o WordPress ainda. Brincando aí, você passou 1 ou 2 anos livrando as pessoas de problema, de dificuldade ou qualquer outra coisa. Né? São dicas aí essenciais para quem quer começar a trabalhar com WordPress. Ótimo fechamento. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas sobre licença para você poder publicar no diretório do WordPress. Para publicar o quê? Plugin ou quê? Plugin. Não precisa de licença, como assim? Não precisa de licença, ó. A partir de cabeçalho, todas aquelas informações. Então, na verdade, para publicar um plugin no diretório fiscal, você não precisa de licença. Na verdade, você vai submeter o plugin e tem uma equipe que avalia para ver se seu código tem um código malicioso e tal. Tem algumas diretrizes que você precisa seguir para que ele seja aprovado. Mas basicamente você tem que escrever um código de segurança. Tem um link que eu não sei, eu não vou saber dizer, mas você pode procurar por Gold Standard, alguma coisa assim, no WordPress. O WordPress tem lá uma página que trata só disso, de falar sobre boas práticas de desenvolvimento. Então, se você seguir aquelas boas práticas, é tipo uma guia de estilo mesmo, de como escrever um GIF, se você deve colocar chaves na linha do GIF mesmo abaixo, se tem que colocar ou não. Uma série de regrinhas assim de código mesmo, de como escrever o código de uma forma mais elegante e padronizada para que qualquer outro desenvolvedor consiga seguir a partir do seu plugin. Mas não precisa de licença. É claro que o WordPress, você tem que seguir a licença dele, né? Porque ela diz que qualquer complemento que for feito diretamente para o WordPress também tem que seguir. Então, mas para isso não tem nenhuma licença específica que você precisa. Obrigado. Fechou?